estamos aqui com a missionária Emily. Missionária Emily, fale um pouquinho de você, se apresenta para o pessoal, fale um pouco da sua vida. Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Como já foi apresentado pelo pastor Cleiton, eu sou a missionária Emily Silva e eu sou da cidade de Salto, moro na cidade de Salto, São Paulo, e estou tendo a honra de estar aqui pela primeira vez nesse podcast, né? E você pode até compartilhar, inclusive está entrando aí nesse canal do YouTube, né, impactando vidas, e não fique só nesse podcast, você pode estar participando todos os dias que tem, você pode estar participando e levando essa palavra, né, Glória. através das redes sociais. A minha gratidão a Deus de estar aqui. E eu tenho uma história e um testemunho de vida, né, para ser contado, uma história de superação, uma história de escolha, como Deus te escolheu, Deus também me escolheu. E muito cedo, né? As pessoas me perguntam qual é a minha idade, ficam meio confusos em saber, mas como assim? Da onde surgiu? Que idade que ela tem, né? Eu tenho 41 anos de Ô, idade, glória. né? Tenho 41 anos, tenho 2 filhos, mas iniciou a obra de Deus na minha vida ministerial na questão de ser pregadora da palavra, né? Eu não havia ainda recebido a unção, né? Eu não tinha um cargo eclesiástico, mas eu comecei a pregar a palavra, eu estava com 18 anos de idade, 18 anos de idade. Então eu era uma jovem, né? Era uma jovem, morava na cidade de Santa Bárbara do Oeste, foi onde eu nasci, próximo de Santa Bárbara do Oeste, próximo de Piracicaba, e ali eu conheci o Senhor Jesus. Mas Você como? é de família cristã? Não, não. A única que na época, né, era convertida era minha avó. A minha avó que me Aham. criou, né? A minha avó é muito crente, muito de oração, né? Eu me lembro que as irmãs chamavam ela de Maria do Azeite, Ô, glória. na época, Não, né? Uma mulher pentecostal. pentecostal. E ali eu cresci nessa cidade. Cresci e cresci no meio da rebeldia, né? Cresci no meio das baladas, né? Na época chamava baile, né? Os tais bailes, né? Bailinho. Os bailes da madrugada, né? E lá estava eu, né? E com uma promessa que Deus havia feito para a minha avó, que iria transformar a minha vida e que eu seria pregadora da palavra de Deus, né? E no meio de tudo isso tinha muita coisa para acontecer e aconteceu. Fui evangelizada por jovens da escola, jovens que levavam os violões na hora do recreio, Olha, né? E louvavam a Deus no intervalo. E esses jovens, durante 3 anos, me evangelizaram até que eu estava vazia de mim e fui para a casa do Senhor. E indo para a casa do Senhor, eu aceitei o Senhor Jesus. Aceitei o Senhor Jesus e ali permaneci, pedindo ajuda para o Espírito Santo, né? Porque havia muitas coisas mundanas em mim. E como eu não tinha uma sim, mãe, sim. irmãos e pai evangélico, eu saía da casa para ir para a igreja e muitas vezes sem apoio. Sem apoio. Não me falavam, olha, está na hora do culto, né? Não falavam assim, está na hora do culto, você precisa ir para a igreja. Eu não tinha uma pessoa para me dar um apoio, né? Para estar na casa do Senhor. Incentivo, na Um verdade. incentivo. Os seus pais não eram. Não, não. Nenhum dos dois eram Só evangélicos. a vovó do azeite. Só a vovó do azeite, só a vovó do azeite. Mas eu fui com a intenção de ficar. Eu fui com a intenção de que o Senhor Jesus transformasse minha vida. Nunca tinha entrado numa igreja evangélica? Ou já tinha? Quando de criança, Mas não acompanhando a tinha. avó, Sim. né? Quando ficava com ela à noite, ela levava alguns cultos, eu ficava na salinha das crianças, né? Então eu sabia já mais ou menos o que era uma igreja evangélica, porém nunca quis ser crente, né? Nunca quis ser evangélica. Eu pensava eu que não seria, né? E aí foi a conversão e permaneci e logo foi desenvolvendo, né, a vocação de pregar a palavra, ministrar a palavra, nas oportunidades que eram cedidas Quantos na anos você igreja. tinha, mais ou 18 anos. menos? 18 anos. 18 anos. Foi quando eu comecei a receber convites para a tarde da bênção, consagração, culto dos lares. Não pregava na casa, não, sozinha. Eu tenho uma filha que ela prega sozinha. Ela prega no banheiro, tem 12 anos, e ela ama pregar. E quando eu vejo você falando, eu fico doido. Eu falo, nossa, quando eu quero ver minha filha pregar. Sim. 18
18. Como todas as jovens louvava, eu acreditava que eu ia louvar, não pregar, né? Como Deus é, né? Eu achava que estava muito distante pregar a palavra, mas comecei com testemunho das igrejas, né? Até porque minha avó, ela era convidada e levava fotos, minhas fotos pedindo oração. E Deus havia falado que eu passaria pelas igrejas que oraram por mim para testemunhar da salvação, da conversão, na verdade, né? E fui. Passei por todas as igrejas a convite. Mas eu saía de base de uma carta de recomendação do meu pastor. Então, eu só era liberada quando ele achava por si, né? Falar, não, qual é a igreja, qual é a denominação, você vai, mas você vai levar uma carta assinada, que eu sei que você vai estar lá. Caso contrário, você não vai. Então, não era todos os dias, eram igrejas já programadas Isso que cidade. em Santa Bárbara do Oeste. Sim. Santa Bárbara do Oeste. E Santa Bárbara do Oeste é do lado de Americana, então tudo divisa. Então, ali foi um momento que eu fui aprendendo um pouco mais. Logo já me lançaram em cultos de rua, né? Que era uma. Tanto é que acho que acredito que muita gente conhece agora comunidade, na época eu falava favela, né? Sim. Matiense. Então nós tínhamos culto na rua às 14 horas do domingo. Meu Deus. E nós precisávamos consagrar nossa vida porque nós estávamos no meio do tiroteio. E hoje é escasso isso, né? Hoje você não vê muito esse tipo de coisa, né? É complicado. E eu admiro, né, uma mulher, né? Porque hoje você não vê muito isso, né? E dali foi desenrolando o chamado ministério. Foi desenrolando quando eu comecei a andar com as irmãs, as famosas irmãs do coque, né? As famosas irmãs do jejum das 12 horas, Meu né? Deus. E eu fui entrando aí nessa consagração da manhã, desse jejum, dessa vigília, desse monte à E sempre tem tarde. uma galera assim, né? Sempre teve. Foi ali que eu comecei a entender um pouco que Deus queria mais de mim. Legal, legal. E como surgiu a Emily? Mesmo assim que você viu, opa, Deus assoprou. Porque hoje assim, Emily, hoje, né, missionária, hoje a gente sabe, né, que você é uma pessoa hoje que é bem conhecida, né? Isso é legal, eu acho bonito isso, porque eu não vejo como um egocentrismo, eu vejo a mão de Deus, né? A sua simplicidade. E quando você conseguiu, começou a ver isso, ou demorou para você cair a ficha, opa, Deus quer que eu voe, ou você passou por algumas situações, antes realmente de sair pregando, já pastoreou, o que aconteceu? Sim. Para mim foi muito natural na questão de sair, pregar, porque eu estava com uma cobertura pastoral acima de mim. Sim, Então eu fui muito bem orientada à entrada, à saída, à ética do púlpito, o horário que eu tinha que cumprir. Então eu estava no meio de pessoas já que já estavam me ensinando como seria, como que eu teria que me comportar. Porque, na verdade, o que fez com que eu fosse mais longe sim. foi o comportamento, o posicionamento, né? A vigilância em si e a vontade de aprender com quem já fazia. Andou com pessoas boas, né? Sim, Claro, que te ensinou, realmente, porque hoje a gente vê um punhado de pessoas emocionalistas, é uma realidade. A gente não vê mais aquela mensagem realmente que ela vai trazer uma mudança. A gente vê um punhado de pessoas trazendo uma mensagem emocionalista. Para você, como você vê hoje uma mensagem? eu vejo que as mensagens que são pregadas hoje, muitas das vezes, fogem um pouco do confronto. Às vezes a gente quer pregar e massagear o ego Quer mesmo, pregar quer o que a uma igreja quer palavra, ouvir? quer Não o que pregar. Deus quer falar. A gente tem que centralizar no confronto mesmo, para a libertação, para a cura verdadeira, né? E você sempre foi assim? Pregava realmente não aquilo que ou você já passou esse momento de pregar aquilo que a igreja quer ouvir e não aquilo que Deus quer falar? Ou não? Você sempre teve
Porque a gente tem as nossas falhas. Tem momentos. Eu não sou hipócrita de dizer, já teve momentos de a gente passar por emoções, é uma realidade, né? Mas assim, você sempre vigiou nesse sentido de mensagem. Não, independente, eu vou pregar aquilo que Deus vai me dar, não aquilo que o povo quer ouvir. Sim, às vezes, várias vezes já chegou uma mensagem que, por mim, eu achava que estava dura demais, pela recepção da igreja, a igreja está olhando como se, né, tivesse falando, ó, tá duro, tá difícil engolir, né? A aceitação da igreja e eu por mim mesmo tentei mudar o timbre da voz, tentei fazer uma brincadeira Já para tentou mudar? descontrair, uma Quem que você brincadeira. tentou imitar? Já tentou Não, imitar ou assim, não? não, Só. diminuir, né? Diminuir o tom da voz, né? Que aquela explosão da voz que parece que está batendo no povo, e aí você vê a reação, e eu já tentei assim abaixar o tom de voz, falar, olha, eu não sou desse jeito, eu tô falando assim porque a palavra tá falando, mas eu não tô brigando com ninguém, vocês não me pegam no final do culto, não, na brincadeira, né? Sim. Tentando descontrair ou falando alguma palavra que o povo para tentar falar, olha, eu preciso pregar sobre isso, é necessidade da igreja, mas não leva ao pessoal, né? É difícil, não é fácil. Geralmente as pessoas, ela é um pouco complicada, né? Quando se trata, é uma mensagem. Na verdade, a verdadeira mensagem, ela edifica, consola e exorta, né? E tudo que está dentro da palavra, já reparou que a gente apanha sorrindo. Sim. É uma verdade. Mas tem pessoas que é complicado dentro da igreja. Agora explique para mim, você o tempo todo sempre foi pregadora ou já passou por um processo de pastorear a igreja? Ou sempre foi essa mulher, não, eu amo pregar, vou pregar, como que é? Eu sempre amei a itinerância. Sim. Sempre amei a itinerância, os convites eu ia, voltava tranquilamente, viajava. Sempre amei a itinerância. Mas o pastorado traz uma estrutura e uma segurança maior. É, Amadurecimento. amadurecimento. Eu nunca tinha passado na minha mente cuidar de ovelhas, né? Ser pastora de igreja. Fui consagrada missionária pelas Assembleias de Deus. Eu tinha 26 anos de idade Meu e Deus. eu estava na última da lista, né? Mas não foi consagrado porque eu era itinerante, porque além de ser itinerante, eu também tinha trabalhos dentro da igreja, né? Então, ali na cidade de Campinas, da onde eu vim, de Campinas para cá de Salto, eu já estava há 4 anos em um culto à noite numa sede, né? Sim. Então, eu era dirigente de um culto. Então, eu estava sendo vista. É, para ser levada missionária, é, além de passar, né, como a gente fala, pela cova dos leões e pelas fornalhas aquecidas 7 vezes mais, eu estava sendo observada. Na verdade, simplesmente falaram, nós vamos levar você à função de ser missionária, você vai ser consagrada missionária pelos frutos, pela quantidade de vidas salvas através da pregação da minha vida. Por esse motivo, eu fui levada a missionária pela quantidade de pessoas que se rendem, né, até hoje, na presença do Senhor, pela palavra, pelo testemunho, pela conduta de vida. Então, ser missionária, eu continuo sendo missionária, né? Mas no tempo certo, eu fui empossada como pastora dirigente. Eu não sou consagrada pastora, né? As pessoas têm o hábito de me chamar de pastora, tem cartazes que colocam pastora, Pastora Rede. é, tem umas que eu corrijo, falo, não, irmãos, eu sou missionária, né? Aí tem aquele questionamento assim, mas por que você não quer ser chamada de pastora? Porque você já pastoreou. Eu falo, não, gente, eu fui pastora dirigente da igreja, né? Eu estava na direção da igreja. Certo que a responsabilidade estava toda na minha mão, né? E cuidando de todos os departamentos. Foi bom? Olha, eu fiz até aqui uma anotação daqui, uma Pode. anotação para falar sobre isso, porque eu tenho certeza que muitas das minhas ovelhas estão me ouvindo nesse momento, né? Pessoal, pode perguntar, pergunta aí, que antes de você entrar nesse assunto de você pastorear, você disse que primeiro você foi levada ao ministério missionário. Eu quero fazer uma pergunta para você e eu quero que você me responda com toda sinceridade. Tem pessoas que você já olhou para elas e olha e vê ela levando o título de missionária, mas você olha e diz assim:
não tem nada de missionário. Já aconteceu? Já aconteceu de eu perceber que as pessoas querem precipitar o seu chamado. Na questão prega, quer ser missionária, mas ainda não passou o processo, não chegou a essa, né? Qual seria a postura? Tá bom o microfone, Ronaldo? Tá bom? Da missionária, tá bom? Tá bom? Qual seria a postura? A postura? Porque assim, ó, quando Pedro ele levantou alguns diáconos para sua igreja, ele viu duas qualidades: boa reputação e cheio do Espírito Santo. Para você, uma missionária hoje, se você é uma mulher que tem um vasto conhecimento, uma experiência já grande, como você, se fosse para você hoje, estivesse pastoreando, pessoal, a missionária está aqui, mas o marido dela, pastor Luiz, está aqui também com a gente, ele está ali no trabalho da divulgação da live também. Se você e o pastor Luiz hoje estivesse pastoreando uma igreja, e você tivesse que levantar alguns obreiros, ou até mesmo uma missionária, como você veria ela para levar ela para o santo ministério? Como você avaliaria? Não só pelo que ela fala, mas pelo seu comportamento. Eu Por exemplo, observaria o comportamento dela, se ela era uma pessoa transparente em tudo que ela faz, né? Uma boa conduta, uma boa educação, uma boa vontade de estar servindo ao Senhor, porque a questão de ser missionário é uma renúncia todos os dias, né? E a gente vai estar sendo vista. Então, no posicionamento feminino, eu acredito que tem que se vigiar em dobro, certo? Você é vigilante, mas você vai ter que vigiar em dobro. Não é tudo que a gente pode fazer, não é tudo que a gente pode falar, não é todos os comportamentos que a gente pode ter, porque é uma responsabilidade sobre nós. sim. E as pessoas vão estar nos vendo. Então, eu olhando para alguém, eu ia ver a responsabilidade. Se ela tem responsabilidade, primeiro, local, né? Com a congregação. Com a Porque congregação. exatamente isso. Por quê? Hoje você vê muita gente querendo ser missionário ou missionário, mas ele não quer uma responsabilidade com o lugar local. É isso que você está querendo dizer? Sim, Olha aí, pastor André está assistindo essa live, ela está dizendo. não, porque assim é a questão, né? Por isso que eu falo que o pastorear é tanto quanto É crescimento. árduo. Dar um crescimento, por quê? Porque há uma sede de você fazer missão, e isso é do Espírito Santo. Só que a gente tem que ponderar algumas coisas. Você não pode sair sem uma cobertura espiritual na questão de dizer eu não tenho um pastor na minha igreja, eu não vou dar satisfação da onde estou. Não, precisa, Isso é precisa ter. rebeldia, né? Não, mas Rebeldia. precisa ter uma comunicação, né? É, uma santa ceia de todo mês, Tem gente que não toma. sentar para um ensino, um culto de ensino, sentar para ouvir, porque precisa. O culto de ensino, principalmente, tem que estar presente na igreja, faz uma diferença, né? É, não sei se é o momento de falar, mas a rede social grita muito, não fala, ela grita É. muito sobre quem é você. Então, às vezes a gente vê as postagens normais das pessoas, no dia a dia, rotina, família, mas na hora que você entra no story, né? Eu não sei se parece que o story é algo que vai se esconder ali, mas é onde o povo mais vê, né? É. E chama a atenção, a mulher em si já chama a atenção. Você é reservado? É, Ou você gosta de postar onde você está, essas coisas? eu gosto de postar a hora que eu chego nas igrejas. Eu Sim. chego, daqui a pouco eu vou pregar a palavra, ou depois uma foto com alguém. Durante a palavra, as pessoas filmam, as pessoas tiram foto. Depois eu reposto algumas, não são todas. Sim. Não é todo momento do Uma culto, seleção. uma seleção. Na verdade, as pessoas que elas precisam fazer seleções das coisas que vai fazer parte da sua vida. Sim. Eu acredito que o ser humano ele precisa selecionar a amizade, aonde vai, tudo, tudo. Eu acho que falta muito isso, sabe, missionário? Você disse algo muito importante que as pessoas elas querem fazer, mas elas esquecem primeiro a casa dela.
isso é muito importante, porque o ministério ele começa na casa, tanto na casa familiar, no caso aqui a gente está dizendo a nossa congregação, e é uma realidade. Você vê uma dificuldade hoje? Então, a questão é assim. É, Pode falar. não, assim, eu falo na questão de ser missionário, né? A questão de você ir para pregar a palavra. Você não sabe com quem você vai se deparar. E nem quem são as pessoas que você vai encontrar no meio do caminho. Então, quando eu digo de fazer algo na sua casa, de você ter uma obediência ao seu pastor, é sobre isso. Você não sabe com quem você vai deparar. E qual é a situação que você vai se deparar conforme você sai da sua casa e se desloca para uma igreja que você nunca foi, com pessoas que você não conhece, né? Teve um caso de uma irmã falar assim para mim, você tá de boa, porque todo lugar que você vai te recebem ali, né, com um banquete. Eu falo, não, você Coisa vê, que não tem? não em todos os lugares, né? Não é em todos os lugares que a gente é recebido com banquete. Tem as lutas, né? Os livramentos da rodovia, a questão do horário que você vai, você não sabe que hora que você volta, os imprevistos que acontecem, as enfermidades que surgem, até você ir até um lugar, às vezes você está pregando enfermo. Você acha então que uma missionária hoje, para ela, na verdade, para ela realmente começar a exercer essa função, ela precisa sentar e aprender? Aprender. O básico, né? Eu costumo dizer, se você não está apto para sentar e ouvir, você não tem direito de levantar e falar. Se você quer os seus deveres, se você quer os seus direitos, cumpra os seus. Aí você começou a pastorear. Não foi de um dia para o outro, né? Foi assim, é, na, na, numa fase assim que eu achava que eu continuaria só pregando, mas o povo me procurava muito, né? Querendo oração, querendo visita. Aí o pastor falou, olha, vamos te dar uma igreja para esse povo vai para a igreja que você está, Era né? muita gente. Era muita gente, era muita procura, tanto pelo telefone quanto na porta da minha casa, né? Há uma procura muito grande de querer estar onde eu estava, né? E eu não posso tirar um povo de um lugar e levar junto comigo. Mas essas coisas nunca entrou no seu coração. Não, não é. Não Você é. sabe no qual sentido eu estou querendo dizer, né? Sim, A soberba. Porque o que destruiu Saul foi isso. sim. Não, não é. Não. Mas sim sempre com amor e Sempre. Sempre com muita vontade de pegar. Sempre com muita vontade de cuidar da obra de Deus, né? Isso foi algo que, como eu disse, incendiou meu coração e é até hoje. Já se passaram mais de 20 anos. E teve um fato também de uma pessoa dentro da igreja, conta os fatos, conta. muito, Eu muito, gosto de muito, ouvir muito. os Teve um fatos. Vai fato contando. que uma pessoa mesmo dentro da igreja me viu pregando a palavra e naquele dia houve batismo com o Espírito Santo, pessoas sendo renovadas, e essa pessoa chegou em mim e falou, olha, daqui a alguns anos você para. Daqui a alguns anos você vai ver que isso não é tudo e que você vai querer viver a sua vida. Daqui a uns anos você não prega mais a palavra. E Deus preparou um encontro, né? Eu estava em Mogi das Cruzes, em uma, em uma conferência, era uma conferência na rua, e essa pessoa estava lá assistindo o culto. E no final, depois, isso foi um encontro depois de 10 anos, né? Aí no final, essa pessoa se dirigiu a mim e disse, eu achei que você ia parar. Eu comentei que era fogo de palha. A Emily é um fogo de palha. Ela começou, mas Chegaram a falar, não, chegar. misericórdia. É um fogo de palha. Logo ela para e ela vai deixar isso de lado. Mas ainda me deu parabéns. Parabéns, você continua fervorosa como sempre, né? E eu sorri assim, É né? uma Porque você não tem o tiração. que falar. As pessoas criam uma expectativa que você não vai até o fim, né? Por que será isso? Na Pela- sua opinião, inveja, sei lá, olho gordo. Eu não acredito que seja. Olho gordo. Olho gordo. Não, eu não acredito que seja inveja, é que atribuem com o preço a ser pago, né? Que todo mundo fala sobre o preço, né? Você vai pagar o preço. Teve uma época que fazer a obra era como se você não tivesse condições nenhuma. Não, para você fazer a obra, você vai ter que passar.
você vai ter que passar pela miséria, Oxe, você não pode ter condições nenhuma. oxe. Eu me lembro que alguém me perguntou, mas você é missionária? Eu achei que você era uma senhora, eu não imaginava que você era nova, porque missionária tem que ser mais velha. Eu, né, pensando, tá, mas, É igual o pastor. né? Pastor tem que ser velho e barrigudo. Então, Ah, meu Deus. missionária tem que ser mais idônea, mais velha, né? E eu disse, não, foi diferente comigo. Eu acredito que até para que dê sequência para uma longa data, né? Você começa novo e se você perseverar, você vai Já continuar. passou por algum ministério que o seu pastor já tentou meio que segurar, barrar, ou chamar? Para mim não ir pregar lá. Não, para barrar mesmo. Não, não vou deixar você. Eu acho que ela deve estar querendo voar demais, mas assim. Porque tem pastor que, né, ele segura, né? Um pouco. Às vezes não deixa nem o camarada nem pregar na igreja dele mesmo. Então, na verdade é assim, eu procurava nunca congregar em congregação pequena, porque eu sabia que eu ia. Ficar segurando. Porque o pastor com certeza, Esperta! ele ia Eu não me, tinha pensado nisso. ele ia me envolver em algum cargo, alguma liderança, porque acaba gerando essa dicção, a Sim, sim, facilidade de sim. você, a liderança já está no sangue, vamos dizer, né? Então, eu ia ficar mais na igreja se eu fosse numa igreja menor. Então, o que, que eu sempre fiz? Fui para a sede. Eu sempre fui de sede. A sede me levava para alguma congregação. Se não, sede. Por que sede? Porque normalmente a sede, né, a matriz, ela tem cultos alternados das congregações. Sim. Então você não deixa de pregar e não deixa de estar na sua sede. Então eu sempre fui de igreja sede, né? Por esse motivo. E é isso, eu sempre fui de igreja sede. E não teve pastor assim que disse para mim, olha, você não vai mais pregar. Até porque eu nunca deixei a desejar para nenhum pastor. Então, assim, eu nunca dei motivo para ele me segurar, assim, no questão, assim, de, você está saindo pregando muito. Não, eu sempre fui muito aberta Eu para acho que essas, falar. essas coisas um pouco ela acontece pela postura até mesmo da pessoa, né? Por exemplo, tem pessoas que é rebelde, né? Às vezes o pastor fala, ó, não vai. Porque sempre aquela velha conversa. Quem me chamou foi Deus, não foi o homem. Você nunca usou esse termo, né? Não, não precisei. Não, não precisei usar. Não precisei usar. Porque as pessoas ela usa. E aí você foi pastora, mas não consagrada pastora. Não, não consagrada pastora. A pastora dirigente. Se eu perguntar para você acerca da consagração pastoral de mulher, o que você me diria? Olha, a princípio, antes de dirigir uma igreja, eu tinha um receio quando eu via minhas próprias amigas mesmo sendo consagradas, né? Sim. Nos ministérios que elas estavam, né? E elas diziam, olha, eu fui consagrada pastora. Eu dizia, você aceitou? Porque é tão difícil, né? E o pastorado feminino, como é que vai ser, né? Quem é que vai ser o seu auxiliar, né? Você vai colocar um auxiliar homem ao seu lado? Porque tem tudo isso, né? Como é que vai ser para você dar um aconselhamento para um homem? Como é que você vai aconselhar um homem sendo pastora, né? Aí elas, não, mas eu aceitei porque eu tenho uma identidade e Deus falou ao meu coração e eu vou exercer essa função. Aí quando foi a minha vez, eu me lembro que no dia da posse, eu rodeava a cadeira pastoral por várias vezes antes de sentar. Meu Deus. Ó, tem uma pergunta aqui, a Beatriz perguntou, como foi lidar com o processo de pastora e lidar com ovelhas servindo uma mulher que pastoreava? Você já teve algum problema com isso? Por exemplo, de pessoa não ser submissa, de falar, não, eu não vou respeitar essa mulher, não. Principalmente homem, né? O seu machismo, né? Sim, eu já tive problema, inclusive havia dado oportunidade, né? Era um obreiro que não aceitou, que eu fui empossada, e ele teve uma oportunidade de pregar a palavra na nossa igreja local, e eu não esperava que ele citaria, em meio à pregação, o termo, na minha casa, mulher não canta de galo.
E Você colocou ele de banco, eu acredito. não, eu fui bem sucinta, assim, a hora que ele falou isso, eu, epa, é pra mim esse negócio, né? Mas Tá. não falou nada mesmo. Não, eu esperei ele acabar a mensagem, o povo da igreja todo o tempo olhando para mim para fazer reação. Inclusive, você pastorear a igreja, você aprende muito sobre reação facial, né? Sim. Não é tudo que a gente demonstra o que está pensando no nosso rosto, tem tudo isso, né? Toda uma maturidade aí envolvida. É muito aprendizado. Então, aí todos olharam para mim, eu sorri, né? Como eu estou sorrindo Sério? agora, eu sorri Eu não acho que eu e não ia eu sorrir. esperei ele acabar de pregar. Eu esperei ele acabar de Não pediu pregar. nem para dar uma cortada no microfone. Não, eu deixei. O pastor André está assistindo, ele mandaria cortar o microfone. Eu deixei ele falar porque era tudo sobre ele, nada sobre mim. Olha, profundo isso, hein? Entende? Uau. Era tudo sobre ele. Porque assim, era o que ele estava falando, não o que realmente estava representando na minha vida. Fale bem, fale mal, mas lembre. Sim, Você comentou algo aqui antes de começar a live que foi muito interessante. Eu guardei. Você disse que uma vez um pregador, ele não quis ir pregar na sua igreja por conta de você ser uma mulher na frente da obra. sim, era culto de jovens. E aí você sabe que a liderança sempre quer convidar algum pregador. E eu tinha uma regra na igreja. A regra era: você só chama um pregador antes de você chamar, passa por mim. Sim, Eu claro. quero saber quem é que você chamou, a igreja que ele está, se ele frequenta a igreja dele, ou se ele Chegava está. legal, não. As notícias chegam rápido, é. Chegava a procurar, Só que, ó, fulano aí, ó, não, como que é, não tá muito como que certo, é não. esse irmão na sua igreja? Você- Mas é entre pastores, né? A Sim, gente, claro, entre poética. pastores, a gente pergunta, "E como que é, né? Como que é, né? Sim. E se eu não fizesse a pergunta, eu procurava saber, pedir para a pessoa perguntar. E fale que fui eu que fiz essa pergunta. Então a pessoa ia pregar na minha igreja já sabendo que eu tinha perguntado sobre ela. Mas, claro, que após pregar na minha igreja, a gente indicava também esse pregador para Sim. outras igrejas, né? Mas a questão de você trazer alguém que vá trazer uma palavra de edificação para a igreja, que não vai fazer uma bagunça e deixar a bagunça lá para você resolver depois, né? Ah, tem a Joyce e a Beatriz também fizeram uma pergunta ali. Como foi a sua primeira pregação? Salmo 23. Foi bom? Várias igrejas diferentes com o Salmo 23. Sério isso? Só saía Salmo 23. Meu Deus do céu. Gaguejando muito e com sintomas de dor de barriga. Sério mesmo? Foi, foi. As primeiras mensagens é horrível. É horrível. Nossa, Horrível que eu falo assim, meu Deus do céu, uma sensação que dá vontade de sair correndo. Eu não sei se você. sim. Principalmente se você observa as pessoas que estão te ouvindo. Se você ficar focando no rosto das pessoas, a apreensão da pessoa ir embora do culto, olhando para o relógio, parece que não tá desenvolvendo aquela mensagem, aí você se perde. Mas assim, a primeira mensagem, o povo recebeu, na sua opinião? A primeira mensagem foi na minha própria igreja. Meu pastor me deu uma oportunidade num culto de domingo, né? Casa lotada. Casa lotada, casa lotada. E Salmo 23. Salmo 23. Senhor é meu pastor e nada há de me fazer falta. E ali eu entrei com testemunho para tirar o nervosismo, né? Falei, porque ali na cidade onde eu me converti, muitos que andavam comigo no mundo, né, que a gente fala sobre o mundo, se converteram através da minha conversão. Não por, não por pregação, por saberem que eu tinha me convertido. Olha, a Emily se converteu. Não, se ela se converteu, Eu eu também vou. também vou. Hum, Hoje que são doideira. obreiros, né? Hoje são pastores, são presbíteros. E é satisfatório, né? É Você olhar e satisfatório. falar, olha, foi através da minha vida, não foi nem da minha pregação, foi através da Sim, minha. Eu acho que isso também é uma das melhores mensagens. Você prega sem abrir a boca. A pessoa olha e fala, aquele ali, sim. né? É, algo assim que já marcou na sua vida, no seu ministério, que marcou, que falou assim, meu Deus, que alegria. A primeira vez que eu batizei, que eu desci ao tanque batismal para batizar aqueles que não aceitavam Jesus na minha igreja. Sério. É, foi me dado uma oportunidade de descer na piscina e batizá-los.
Te deram me essa deram honra. essa honra. Foi a hora que eu percebi que eu precisava continuar. Que Os frutos, né? A, as pessoas. E aconteceu muitas coisas quando eu estava pastoreando. Inclusive, eu fiz assim, não o casamento em si, a cerimônia, mas muitos vinham para a minha igreja e acabavam se casando. sério? Muito. O povo casava, chegava lá, aí Já eu falei, casaram? não, eu quero me Pessoal, quer casar. casar? Vai na igreja da Emily. Naquela época, muitas pessoas se casaram, a gente ajudou bastante gente, a questão do casamento mesmo em si. Eu tinha comigo a questão assim, ó, chegou, tá amaziado. Por que tá amaziado? Ah, não tem dinheiro pro civil. Ah, não tem um atestado de pobreza, né? Não, a gente trabalha. Se Ah, então ajeitava. tá. Então a gente vai tirar uma oferta, a gente vai abençoar o cartório. A gente vai tirar uma oferta, a gente vai abençoar a aliança. Ah, mas não tem como fazer festa. Então a gente vai fazer o kit churrasco, a gente vai dar Meu a festa. Deus. Então eu corri atrás do vestido, do buquê, Ela e a colocava. casamenteira da igreja. Sim, a irmã que fazia o cabelo teria que fazer o cabelo. Você é casado, né, irmão? Ah, é. Senão nós ia levar você lá. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Qual foi a sua melhor mensagem? A gente tem, a que marcou a sua vida, o seu chamado, o seu ministério. Antes da gente começar a entrar nas polêmicas. A melhor mensagem. Que você acha que até hoje ela arde, é aquela que você fala, meu, essa desceu, foi a Trindade, os anjos do céu, tudo junto nessa mensagem. Foi Salmo 51. Achei que era 23, né? Não, Misericórdia. foi Salmo 51. Cria, ó Deus, um coração reto. Meu Deus. Foi E qual era mais ou menos assim o que você falava? Algo assim que marcou, assim, que você falava, a transformação de dentro para fora. Você deixar que o Senhor transforme o seu ser por inteiro, não pela metade. Você chegar no querer mesmo viver o evangelho mesmo, trazer o evangelho para a sua vida, do seu dia a se dia. fundir com ele. Se for. Ó, Isso foi muito forte para mim, que é um trabalhar todos os dias, né? você acha que falta um pouco isso? Não falta, acho que acredito que não falte. Hoje as pessoas estão buscando essa adoração, mas também estamos no momento de entrega, né? Faltar, eu acho que não está faltando. Uma experiência, essa aqui é a Maria Vitória, uma experiência inesquecível que você teve com Deus. Uma experiência inesquecível foi no Vale da Bênção. Não sei se vocês já ouviram falar. Ela fica na cidade de Araçariguama, aqui na Castela. O Vale da Bênção é um lugar consagrado, né? Missionários que vão para estudar sobre missão, sobre culturas. E eu fui para participar. Era como se fosse um retiro, mas sem lazer. E ali, no calor do momento, me colocaram para fazer a representação de deixar o passado para trás. Ali foi um momento marcante na minha vida, porque não tinha texto decorado. Eu teria que pregar para as mulheres, deixar o passado para trás. Forte. Então foi algo vivido mesmo, foi algo que eu senti o impacto como se Deus estivesse falando comigo e as demais irmãs, né? Era um retiro de mulheres, falando conosco a respeito de tudo se fez novo, tudo se fez novo. Você acha que ainda tem muitas pessoas que vivem o evangelho, mas ainda estão grudadas nas coisas lá atrás, prendidas? Eu acredito que tenha pessoas que ainda vivam algum vestígio do passado, sim, que precisa Se liberta. se desprender disso. Eu acredito. Às vezes esse tipo de coisa é interessante porque às vezes até trava um pouco o negócio de evoluir, crescer, expandir, né? Fale para mim uma experiência que você teve que te machucou muito, te magoou. Assim aqui você fala, meu, isso aqui não dá. Dentro da igreja. E decorrer tanto espiritual, eclesiástico, familiar, uma experiência que te machucou muito.
uma experiência que me machucou muito. Eu não sei se posso falar que foi uma permissão, mas foi algo que me abalou demais. Foi quando eu me deparei fazendo a obra sozinha, sozinha, né? Passei por um momento que nem todos sabem, né? É um testemunho de vida para mim hoje, um testemunho de superação. Algo muito polêmico ainda se falar, se fosse para abordar isso, seria outra história. Mas você não pode dar nenhum. Não, eu Ah, posso, sim. não, com clareza. Até porque naquela época, quando aconteceu, eu não expus, né? As pessoas me falaram, não, expõe na rede social e fala tudo o que aconteceu. Mas eu sempre fui muito fiel ao Senhor e prudente, né? Na questão do lado missionário, mas existe o lado mulher, o lado esposa, o lado mãe, né? E eu me casei, é o meu primeiro casamento. Esse eu estou no segundo casamento, mas no meu primeiro casamento eu casei com um obreiro, né? E nós crescemos juntos na igreja, na questão ministerial, mas era um homem que não testemunhava a Cristo em casa. E o que que eu fiz? Eu fui orar para que Deus transformasse a vida dele. Ele nasceu no berço evangélico, eu não havia nascido, né? E conforme o desgaste do casamento, na questão de vai conhecendo as pessoas como são, morando juntos, eu não expus ele ao ministério, os comportamentos dele em casa, no ministério. Eu acreditava fielmente que Deus ia transformar a vida dele, até que Deus disse para mim, quando a pessoa quer ser transformada, eu transformo. Meu Deus. E aí foi a questão que eu passei mesmo aqui na cidade de Salto. Ele era o Você já pastor, estava em Salto? já estava em Salto, ele era o pastor da igreja. E por, vamos dizer assim, uma falta de vigilância mesmo da parte dele. Eu passei pelo processo do feminicídio, né? Alguém falou, cala-te e não entrega, vamos resolver isso. Mas não foi meus pastores, meus pastores acima de mim que falaram para mim. Mas muita gente disse, isso vai passar, é só foi só algo de explosão. Mas lá dentro da minha casa, com meus filhos, vendo a situação como foi, as testemunhas da rua, eh, vamos dizer assim, o corpo de delito, a polícia envolvida, eu não tive como não denunciá-lo. Então, ali, o que me abalou muito foi o divórcio. Eu não sou a favor do divórcio. Sério. Não sou. Eu não sou. Eu não casei para me divorciar. E eu acho que tem muita gente, e isso está acontecendo muito no meio, assim. Mas a sua decisão foi Foi a necessária. decisão porque, além da agressão física, além do como foi a situação, com provas, com tudo, né, com testemunhas e tudo, foi questão de, depois de um tempo ainda, aí você não vai procurar saber, mas as notícias que chegam que também havia um caso de adultério, e Sim. as pessoas, vai atrás, ou não, gente, já não dá para ir atrás, já acabou, né? E ter que me reerguer. Então, eu passei por um julgamento de ser uma pastora divorciada. Então, eu tomei a frente de uma igreja divorciada. E Uau, foi. sério isso? As três outras igrejas, Experiência. as três outras igrejas eu era casada na cidade de Campinas. Sempre fui a segunda, sempre fui a auxiliar. Quando cheguei na cidade de Salto, não demorou muito, ele não vigiou, como eu disse, ele não vigiou. Né? Ele é o pai dos meus filhos. Eu tenho uma filha de 18 anos já casada, Olha, né? Uma serva de Deus, mas ele não vigiou. Ele também não voltou para se justificar. Ele simplesmente foi embora, né, para outro estado, viver a vida dele e nunca mais retornou. deixou você na igreja, tipo assim, se vira. Não, ele também não achava que eu ia assumir. Ele achava que eu ia sair da cidade, ia morar com mãe, ia voltar para casa da família. Guerreiro. Ele pensou realmente que eu ia me desviar. Ele achou que eu ia me desviar. Mas conversando muito, o pastor, ele disse: Não, Emily, você sempre deu frutos, nós sabemos a verdade e você vai assumir a igreja. Eu falei, pastor, eu não tinha de início psicológico para isso, porque sempre fui muito firme em Jesus, mas eu estava muito abalada. O divórcio, ele traz uma ruína. Chegou tipo assim, ah, não quero mais saber de pregar, não quero saber mais de nada. Cheguei a pensar, falei, não, eu vou dar um tempo para minha vida, eu vou esquecer de tudo isso.
porque foi uma avalanche, algo que eu não esperava. Eu achava que em qualquer momento ia se resolver. E não se resolveu, se agravou. E quando se agravou, foi a hora que eu tive que, né? Foi a hora que eu tive que tomar uma decisão. Então, a decisão foi o divórcio. Muitos foram contra, falaram que eu estava exagerando, que eu tinha que manter pelo meu ministério. E algumas portas se fecharam na época, né? Por ser divorciada, ninguém sabia realmente o que tinha acontecido, quem era culpa de quem, o que realmente havia As pessoas têm acontecido. um mal de dizer as coisas que É, só está vendo ali, não sabe realmente o que está acontecendo. é. E eu me lembro que eu falei, mas por que pastorear? E eu me lembro que em oração, Deus me disse, vai ser a maneira que eu vou te justificar. E foi o momento que eu mesmo deixei, as pessoas me convidavam a algumas igrejas, eu falava, não, eu não vou, estou pastoreando igreja. Mas foi um momento de cura. Então eu era usada para curar, me curando dentro de uma igreja. Tá vendo, pessoal? Você que acha que mulher não pode pastorear, ela ia fazer o quê? Abandonar a igreja? Deixar o povo lá? A gente vive uma geração de hipócritas, pessoas que, em vez de estender, é um bando de. O homem está caído lá, ó, passou o levita, passou o sacerdote, ninguém deu a mão para o camarada. Essa é a realidade. Eu admiro realmente uma pessoa como você, de garra, força. Eu acredito que Deus, ele tem as suas formas de trabalhar, viu, missionário? Sim, Talvez hoje você não teria conhecido o pastor Luiz. sim. Essa é a realidade. Eu sou suspeito a falar daquele negão ali, que é um amigo já que conheço há muitos anos. Talvez conheci ele primeiro que você conheceu ele. Sim. Mas eu admiro pessoas como você, que ainda está de pé. Muitos eu acho que já teria chutado o balde, deixado de lado. Mas depois disso aí surgiu a missionária ainda, a pregadora, agora não, quero voar, vou pregar, é isso. Não, fiquei 8 anos sozinha, sem nenhum relacionamento, cuidando da obra de Deus mesmo. 8 anos, 8 anos. 8 anos, pessoal, merece uns 50 compartilhamentos por pessoa aí, 8 anos sozinha, pastoreando. E você aí está pensando em parar e desistir por quê? Sim, 8 anos e com processos, né? Porque um povo foi embora, né? Que não aceitou ser pastoreado por mulher. A igreja chegou, Não, não acabou a igreja, continuou. Aqueles que estavam enraizados ali na palavra, é forte, hein, né? Léo? Aqueles que estavam enraizados na palavra permaneceram e se uniram comigo. Falaram, não, pastora, nós estamos junto com você, isso vai passar. E em todo momento eu disse para a igreja, olha, irmãos, eu sei que é um tempo de Deus. Eu sei que é um tempo de Deus. E eu estou aqui para que Deus vier. Tive algumas dificuldades, como eu disse, no aconselhamento, né? Porque aí eu passei a ser uma pastora divorciada e tinha homens da nossa igreja, precisavam de conselhos. Então eu tinha que tomar cuidado redobrado. Chegava a conciliar homens, Sim, eles ouviam bem ou tinha uma dificuldade? se chamassem, não em público, uma conversa com a esposa, Sim, 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 com outras pessoas junto, ou se ouviam bem. Agora, se eu citasse um problema em púlpito, ai, 8 anos pastoreando, aí você deixou mão e falou, não, agora eu quero viver o meu ministério, pregar, que é o que eu gosto, então eu fui assim convidada por muitos para entregar a igreja antes, assim, né? Entrega a igreja, isso não é para você. Voa, tal. Não era o tempo. Aí quando o pastor Luiz chegou na minha vida, né, que a gente, na verdade a gente já se via antes, ele foi várias vezes pregar na minha igreja, mas nunca me interessei por esse negão, nunca me, meus o olhos, negão tá citando, o ó, o pastor Luiz negão. não enchia meus olhos na questão, porque eu estava muito envolvida na obra, né, eu estava muito focada mesmo, né, e aí foi interessante que a gente se conheceu morando No mesmo? no mesmo bairro, a gente se via na rua e a gente não tinha, assim, atração para casal, para namorar, nem nada. Tô sempre muito respeitando ele, me chamando sempre de pastor, e eu sempre chamando ele de pastor. E aí, a gente começou a conversar e de repente a gente já, não, a hora que eu vi que ia dar um impasse no namoro,
eu fui entregar a igreja. Eu falei, olha, pastora, eu vou entregar a igreja local, coloca outro pastor, né? Agora acho que o tempo já acabou pela questão. Eu passei pela igreja casada, passei pela igreja divorciada, mas eu achei que era muito para mim passar numa igreja namorando. Uma pastora namorando, eu acho que já ia ser muito, né? É, Ia ser muito, né? divorciada, Não, só, casada, né? Depois um processo ruim, com só, 2 filhos, né? meu Deus. E aí namorando, eu já achei que já ia ser muito. Aí eu Seus falei, filhos sempre ali com você? sempre, pressão, Aí você conheceu o negão. eu conheci, meus filhos foram o primeiro a adotá-lo, né? É, Os meus filhos foram o primeiro a amar. E mas aí, isso é o importante. aí ele já citou o casamento, já me deu um susto, porque a gente não espera casar, né, pela segunda vez, né? E eu falei, mas casar? Aí eu falei, mas peraí, crente namora pra casar, né? Ele falou? Aí eu falei, "Ei, vou ter Ei, que agilizar pastor, esse negócio." Aí entreguei a igreja, a gente já se noivou e eu voltei na obra. Aí foi quando eu anunciei na rede social, olha, irmãos, eu tô voltando. legal. Então vamos ao que interessa. Vamos. O que que você acha, então, na sua opinião, seja sincero, a unção para a mulher pastora? Seja franco e realista, o seu ponto de vista. Ela existe, é bíblico isso? Então, A unção pastoral. Até a gente entrar na parte de missionária, diaconisa, enfim. eu penso dessa forma. A mulher do pastor, ela já exerce praticamente aquelas dinâmicas, né? As mulheres dinâmicas do pastor. Ela já exerce praticamente junto com o seu marido, em tudo. Ela está na retaguarda dele. A unção liberada é para essas mulheres dinâmicas que querem. Porque muitas mulheres, elas são esposas de pastor, mas elas não querem. Ser pastora. Elas não querem. Tem mulheres que não querem. Falam, não, elas mesmas falam, não, eu estou aqui só para ajudar. E tem algumas que sentem o desejo de estar É junto, ativa, lado a ela lado. participa. Me lembra que a gente conversou a respeito de Débora, né? Sim. Sobre ela ir. E no final, quem realmente disse que não iria sem ela Era era o rapaz. Mas a questão de andar junto. Então, assim, se for para uma consagração pastoral, feminina, casos e casos. Você acha que é uma exceção? Eu acho que é uma, não, eu acho que é uma Você exceção. acredita que existem exceções? Eu Deus abre acredito, exceções? eu acredito que sim, independente da circunstância. Porque a pessoa estiver vivendo, eu acredito que sim. Porque assim, ó, porque Débora, quando ela foi levantada a juíza, ela, ela resolvia problemas, conflitos internos. Eram pequenos conflitos que estavam acontecendo ali no meio do povo. Ela não resolvia os conflitos grandes. Mas é interessante que ela foi juíza pela omissão dos homens. Você contando a sua história, você se tornou uma pastora por omissão de um homem. É, é a válvula de escape de Deus. Inclusive, o É meu a auxiliar era exceção. homem. Aí. Para ele não era difícil, não. Uma coisa muito bem conversada. Ele, por ser auxiliar homem, ele nunca foi acima, nunca quis ser acima e também nunca foi rebaixado. Porque Débora, ela era uma juíza ordenada por Deus, escolhida por Deus. E ela resolvia os conflitos internos. Mas é interessante algo ali que quando Baraque vai para a guerra, ele vai com condições. Ele fala: se você for comigo. Mas o que me chamou mais atenção que Débora era juíza por omissão dos homens. A exceção de Deus. Deus ele abre ali um círculo e fala: não, eu vou fazer isso aqui porque você não quer. Então você acredita que sim, pode existir uma ordenança, uma consagração pastoral feminina. Eu acredito para esse tempo, sim. Para É esse isso. tempo, sim. Você acha que é uma necessidade? Dependendo dos acontecimentos locais de uma igreja, sim. Se acontecer vamos dizer assim, não do pastor estar ausente, mas uma liberação pastoral para uma pastora.
eu trabalho muito no conjunto, né? Da unidade da igreja, né? O que vai diferenciar uma missionária de uma pastora? A missionária é porque ela faz missão e a pastora, ela cuida, ela cuida. Masculino ou feminino, qual vai ser a diferença? Ou é um preconceito da pessoa? Ah, é uma mulher, eu não quero que ela imponha as mãos sobre mim. Você já foi rejeitada por causa disso? Já, Sério? Pode claro. contar uma? Sim, já fui Conte rejeitada. uma, conte uma. É, Não precisa falar o nome se não quiser, não, o não, não, local, não, mas não. conte pra mim o que você passou. Por Servi ser. Santa Ceia. Deixa Fala aí. Servi Santa Ceia. Uma mulher servindo Santa Ceia com os obreiros em sua volta. Você serviu Santa Ceia, Não, eu servia Santa Ceia. Toda os Santa Ceia era obreiros eu. à sua volta. Os obreiros, homens em minha volta. Sim, Você vê uma. sim. As pessoas assustam um pouco. Acho, Falaram? acho que houve um comentário, mas assim, nunca, Tipo, nunca que chegue a falar face a face, assim, chegar para você falar, é poucos que falam, né? a missionária Érica da nossa igreja, ela foi pregar. E o pastor barrou ela. Ela foi pregar numa cidade aí, Araçariguama, se eu não me engano. Chegou lá, o pastor presidente estava lá, barrou ela. Quem é você? Eu sou missionária. Missionária do quê? Mulher missionária? Não sei o quê. Deixa eu ver sua credencial. Um negócio muito chato. É triste ela falando. Um preconceito acerca de mulher. No caso de sair, pegar a palavra, eu falo por mim mesma, eu sempre levei a credencial na minha bolsa, porque tem lugares que realmente pede. Mas já sofreu um preconceito dessa Já me maneira deram 10 minutos para pregar, por ser uma mulher. por ser uma mulher. O Por que ser. você fez? Peguei os 10 minutos, Foi embora. tranquilamente. Deus abençoe. Só que aí quem não quer voltar, acho que sou eu, né? Não volta. Não, não volto. Não Sério. volto, não volto. Não Mas volto porque a gente já vai a convite. Eu acho que quem convida já teria que saber que você está indo para levar a palavra, que já você é tinha a uma falta mulher. de. Aí você chega lá e pensa um constrangimento, Mas né? faz de propósito? Eu acho que para demonstrar autoridade. Ou porque não pedia? Eu acho que para não perder a autoridade, né? Para não perder a compostura, né? Você Eu acha acho que, que você acha quem manda aqui sou eu? vai ser do meu jeito. Eu já encontrei com muita gente assim. Sério isso? Mas eu acho que as coisas têm que ser vistas antes, né? Porque você vai já fazer um convite. Você vai saber que é uma jovem, que é uma mulher, que é um irmão, que é um cooperador. Procura saber antes. Se você já não aceita, não convida. Não coloca a pessoa à exposição de uma igreja, né? Mas, o que passa na mente de um ser humano desse? É, eu, Você acha que é usado por Deus? não, eu acredito que não falta nem a palavra, nem a Bíblia. Eu acho que acredito que um pouco mais de experiência, né? Abrir um pouco mais a mente para o que está acontecendo em volta. As coisas não mudaram muito, não que a Bíblia mudou, a Bíblia não vai mudar. Mas o comportamento, a liturgia dos cultos mudaram muito. A gente tem que estar se informando como que os critérios. Se você é uma pessoa que vai dirigir um culto, que você é sistemática naquilo, que você gosta de regras, coloque regras para quem vai pegar. Fala, olha, irmão, aqui na igreja Top. é assim. Eu estou te convidando, mas olha, se você. Aqui na igreja é assim. Tem um relógio regressivo e você tem que parar naquela hora. Eu tenho um problema sério com horário. Eu tenho. Pastor André, Deus abençoe sua vida. Meu pastor presidente da Assembleia de Deus Defesa da Fé, que Deus possa te abençoar. Mandou um abraço, tá? Estava esquecendo. Tá? Ele sabe que eu tenho um problema sério com horário. As pessoas costumam, principalmente pregador, desculpe de falar, os pregadores aí, os itinerantes da vida, eles têm. Vocês pulavam carnaval a noite inteira. Agora, se passar 15 minutos, vocês vão ficar de bico. Só que assim, você concorda comigo que as coisas de Deus é com ordem e decência? Sim. No mundo, quando você está no mundo, você não tem ordem, não tem decência. Então eu tenho um problema muito sério com horário. Então quando Cleito, quando eu convido alguém, eu falo. Eu não seguro, eu falo, fulano, você vai, mas lá é assim, assim, assim. Comunica antes, né? Assim. Mas eu cumpro aquilo que eu estou falando. Sim. Entendeu?
Mas tem a questão de quando você está dirigindo um culto, você é aquela pessoa que está dirigindo um culto que sabe distribuir bem todas as oportunidades, ou tem um caso também de nós pregadores, chegar numa igreja e começar louvor, 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 depois passa uma palavra lá de ofertas e dízimos e a pessoa fica mais 30 minutos. E aí chamou você, você foi de longe, você foi de outra cidade, chega lá para pregar 20 minutos também é difícil, entende? Chegar lá, pregar 20 minutos, vamos engatar a primeira e tá, 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 tá. Se você passou, né? Não, não, não. Você passou, Eu sou uma pessoa que eu preservo muito a palavra. Eu sim, gosto muito de ouvir a palavra. Eu não gosto de emocionalismo, eu gosto de palavra. É que assim, você chama um pregador e fala para ele assim, ó, pregue até 9 horas, tá bom? Aí quando dá 9 horas, eles chamam a cantora. Eu sou o cara que se você me chamar para pregar, pastor, vai até 9 horas. Eu vou deixar 5 minutos ou 10 minutos para me chamar a irmã Elaine ali, minha esposa, para cantar. Eu tenho essa mentalidade. sim, Você está entendendo? Só que assim, se eu te chamar para pregar, eu louvo a Deus eu congrego no ministério que você sabe como que funciona sim, lá. sim, já. No mínimo 40, 50 minutos. É um espaço bom. Exato. Também para não ficar taxativo, né? Que eu acho que o cara fala 1 hora e meia, né? Dá para fazer, dá para pregar, e se a pessoa é usada na relação e profecia, dá para Deus fazer bastante coisa nesse período. Sim. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. É, aqui, ó. O apóstolo Paulo, é uma pergunta aqui que é a missionária Érica. Ela está dizendo aqui, a missionária Érica, tá? O apóstolo Paulo tinha uma serva ou uma diaconisa com o nome de Febe. Sim. Ela era ajudadora de Paulo. E seu ministério está em Romanos, capítulo 16, versículo 1. O que você acha hoje das mulheres como diaconisa? Ah, porque a diaconisa é servir, né? Febe ela foi denominada como se fosse uma discípula, né? Uma discípula, Sim, sim. né? E, inclusive, o apóstolo Paulo, ele disse, né, que era para recebê-la, porque ela tinha já muito ajudado na obra, que era para receber ela. E a diaconisa é um trabalho da igreja muito importante, não deixa de ser importante. O diaconato não deixa de ser importante. Eu acho que o diaconato é um dos trabalhos funcionais da igreja de grande importância, desde a recepção, desde servir, desde de estar auxiliando o pastor, o diaconato é muito importante. Você acha que tem mulheres hoje que chegam na igreja? Porque o papo aqui é mulherada, né? Então, as É, mulheradas que segura aí. Você acha que hoje as mulheradas que tem o chamado doido, o ministério doido, que gosta de pregar, cantar, profetizar, mas você acha que elas estão querendo pular os degraus? Por exemplo, porque ó, tem gente que, na defesa da fé não tem, lá não tem, né, pastora dela, lá não tem. Mas tem gente que só vai para a igreja para cantar. eu acho assim que a mulher, vamos falar da mulher, Tá, a o mulher, negócio é mulher, né? a Deixa... mulher, ela é muito desenvolvida. Ela não precisa pular etapas, ela consegue fazer tudo. Se ela, eu acredito que ela consegue servir na igreja, ser uma pregadora. Eu acredito que se ela quer, ela consegue ajudar o pastor de alguma forma nas obras sociais. Ela consegue desempenhar os trabalhos de kids das crianças. Ela consegue tanto ser uma pregadora como também ajudar a auxiliar dentro da igreja. Não tem, porque colocaram, parece que um tabu que ou você faz isso ou você não faz mais nada. Você acha que hoje os pastores, eles tratam as mulheres, tipo assim, ó, por exemplo, igual Paulo diz lá, 1 Timóteo, lá que ele fala que, eu até vou ler esse versículo aqui, ó, quer ver, ó? Eu acho que é 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, Paulo diz assim, ó, versículo 10, para ficar melhor, ó. Mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus. Olha que interessante, é falta de ler o contexto. Com boas obras, a mulher aprende em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher
ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Você acha que o homem, hoje, o pastor de igreja, ele exerce esse versículo aqui, esse texto de forma errada, na sua opinião? Porque aqui é como se ele colocasse assim, a mulher não pode falar, aqui quem manda é o macho, é o homem, é o pastor. Então, não é em todos os lugares, né? Diminuiu Esse versículo. não, diminuiu esse posicionamento dos homens, assim, deixar que as mulheres não façam nada, porque até elas atribuem muito, né? A quantidade de mulheres na igreja é maior do que os homens. Verdade. Toma conta. As mulheres são a maioria. E eu tenho para mim assim, se você ganhou a esposa, ganhou a criança, você vai ganhar o marido. Então, eu acredito que o homem precisa desenvolver que a mulher ela não quer ser mais do que ele. Ela sabe se colocar, no fundo, ela Se não sabe. sabe, vai aprender, porque Deus ele dá um jeito de nos moldar a ponto da gente entender o lugar que nós temos que estar. Você já teve Qual é a aquela posição? postura de quem manda sou eu? Não, nunca estive. Sério, Não, sério, nem com os sério, obreiros sério. da minha igreja, não. Ah, tipo, aqui é assim, ó, é assim. Você nunca teve? Não, eu já cheguei a dizer na igreja assim, olha, irmãos, eu nunca vou mandar ninguém embora aqui da igreja. Mas se vocês não concordarem com a visão que Vai. Deus está me dando, procure um lugar onde você concorde, que te recebam, agraciado Olha, como você é. nós vamos levar a missionária Érica para congregar uns 2 anos aí, deixar ela, tá vendo, pastor? Depois fala que você é ruim. Mas assim, de chegar e falar mais áspero, assim, falar, não, é assim, nunca precisou, já chegou. Tem que chamar o camarada e falar assim, ó, fulano, é assim. Já, tanto homem quanto mulher, já cheguei e falei assim, "Olha, não é desse jeito, não é dessa forma." Mas nunca falou, quem é você? Mulher? Ei, Não, não, nada, nada. não, não. Nunca assim, nunca assim me ofenderam com palavras. Acho que chegaram a pensar, o rosto demonstrava que queria Você é assim, bem querer. Não, mas eu por sempre. dentro, tá assim. Só que assim, como eu disse, você pastorear, Deus ele te dá uma firmeza, Sim, né? E uma autoridade que você está ali para cuidar, e você sabe da responsabilidade, você leva essa responsabilidade para o povo. E quem não quer, não vai ficar. Você não precisa mandar embora, a pessoa não fica. Ela não fica, ela por si mesmo sai, ela não vai concordar com você, não vai concordar com o que você está falando, não vai adiantar você forçar o relacionamento. você já chegou de deixar um obreiro de lado para testar ele? Você sabe que ele tem potencial, você sabe que ele tem, mas você fala, não, eu vou ver se ele, pelo menos, ele é submisso para me poder. Existe um termo para isso. É. Vamos deixar no óleo. Você já deixou o crente Vamos deixar no óleo para ver e ele espanar? espanou. Existe a famosa frase também que diz assim, ó, dê poder, você conhece a pessoa. Existe, não tem como. Aí você usa, já chegou a chamar você também e falar assim, pastor, você não me dá oportunidade, não sei o quê, é só fulano. Sim, já. Por que assim? Porque é, um homem falando, me perdoa, mas é como se ele passasse um ar de mais autoridade. Mas uma mulher realmente, talvez mulher com mulher possa, mas tipo assim, é como se você olhasse assim e falasse, poxa vida, não tem como aceitar isso da pastora. Uma mulher, você tá entendendo? É aí que entra a aceitação. Você aceitar que Deus colocou aquela mulher ali para estar cuidando do rebanho. Mas não é uma falta, talvez, da pessoa que está ali, olhar para você e falar assim, não, é a exceção de Deus, foi Deus que colocou ela de lado. Sim. Mas qual é a dificuldade? Por ser mulher? A dificuldade é porque sempre foi homem. Mas, Sempre foi homem que pastoreou. E de repente o número de mulheres que estão pastoreando agora são inúmeras, são muitas, não são poucas. São muitas mulheres que são pastoras hoje. São muitas, muitas mesmo. na verdade, a mulher, ela vem tomando um espaço muito grande, né, Ronaldo, em todas as áreas. Ela realmente, ela é tipo assim, é como se
Deus levantasse um monte de Déboras, porque existem muitos homens hoje omissos na obra do Senhor. Eu Você vê acredito. mulheres levantando, se pregando. Não é porque você está na minha frente, mas eu gosto de ouvir você pregar. Eu vejo Deus na sua vida, uma autoridade. Você acha que é a omissão de muitos homens hoje? Eu Pode acredito. falar, desce a lenha nos homens. Então, assim, o pastorear a igreja é se envolver com a igreja. Você vai cuidar da igreja. A partir do momento que você só está pastoreando, para estar ali como um representante, uma pessoa que está ali para manter uma igreja, é diferente. Você ficar para manter é diferente de você querer pastorear, você estar com a garra de pastorear, você querer ver o desenvolvimento. É gratificante você ver uma pessoa crescendo. Outra coisa, fazer discípulos. Você não é o único que Deus tem chamado ali dentro de uma igreja. É muito gratificante quando eu chego num lugar que me chamaram para pregar, que eu fui pastora de um irmão que era professor da escola bíblica dominical, que a igreja que eu era pastora. Hoje ele é pastor da cidade de Hortolândia, pastor de uma igreja muito grande, por sinal. Você foi minha pastora. Então, os frutos, o discipulado, você dá a estrutura para a pessoa também crescer. Então, você ser um pastor, que você fala, eu fui empossado aqui, vai ficar no raso, o povo vai ficar no raso. Se você for um pastor que chega, não, vai andar junto, nós vamos andar junto, e a igreja entende qual é o posicionamento do pastor, e o pastor entende qual é o posicionamento da ovelha, desenvolve. Então você era uma boa pessoa, tinha uma boa visão pastoral. É, Pretende pastorear de novo ou não? sim, Sério? Então você sim. gosta. Mas não como uma pastora, agora pastor Luiz. Eu acho que como a ajudadora, eu acho que Ajudador. eu vou gostar. Mas você sabe que eu via muito falar que 50% do ministério de um homem está na mão da mulher. Eu acho que está mais. Eu acho que 80%, eu vou falar bem a verdade. Eu vou falar da minha esposa, né? Quantas vezes, se eu ficar muito tempo sem ler, ela já arruma um livro. Tem 3 livros em casa que eu estou tentando terminar de ler, e ela foi e comprou outro. Não, 2, né? Tentando ler 2 livros ao mesmo tempo, e ela vem com o outro. Toma isso, mas eu não li nem os 2. Aí tá, você olha lá, tá lá, 2 livros pela metade e um outro. Eu falei assim, não vou conseguir. É uma pessoa que se eu ficar muito tempo sem orar, ela já olha, tá precisando orar, tem que orar. Então eu